Então vamos começar a nossa semana Exercício e Lesão. Primeiro eu quero apresentar para vocês uma visão do futuro, uma visão do profissional de educação física numa abordagem mais ampla. Ele de fato sendo uma pessoa de referência na área dele. Tá? E isso é uma coisa que eu batalho bastante. Se você não acompanha meu conteúdo aqui toda semana no canal, também dá uma acompanhadinha que você vai entender. Fazer o personal pensar diferente, não fazer ele ser aquele mesmo, igual a todo mundo e reprodutível. A gente sabe que a faculdade, assim como qualquer faculdade, seja de fisioterapia, de medicina ou de educação física, ela te deixa generalista, ela te deixa livre, você vai lá e segue a manada. E o objetivo dessa semana é fazer você ser aquele desgarrado da manada, aquele um que vai pensar diferente. E não só vai pensar, como vai colocar isso em prática para de fato agregar valor ao seu atendimento. Beleza? Vamos lá então. A visão do futuro do personal trainer referência em lesão. Quais os benefícios de se tornar um personal trainer referência? Bom, primeiro, quando você fala na palavra referência, você já consegue associar sempre a outras referências que você tem. Eu tenho certeza que você tem aí alguém que é referência de escritor para você, referência talvez de profissional, talvez uma referência no esporte. Pô, eu gosto muito de tal jogador, ele é referência para mim na qualidade do esporte dele. Eu acho que sempre que você se torna referência em alguma coisa, as pessoas te olham com outros olhos, elas te agregam valor. E você sabe que uma pessoa que tem um valor agregado, que tem uma bagagem agregada, automaticamente ele ganha mais, tá? Então é óbvio, a gente não pode deixar de falar que um dos benefícios aqui é faturamento, é você melhorar o quanto você ganha. Não só pelo seu valor hora, como também criar na sua agenda, com as pessoas que buscam seu atendimento como personal trainer, criar uma agenda lotada, uma agenda fechada. E mais para frente, na nossa semana do Exercício e Lesão, você vai entender um pouco desse esquema de agenda e vai ter um bônus especial para você em cima disso. Mas vamos continuar. Em relação a esse processo, você consegue aí pensar, poxa, se todo mundo quiser o meu produto, é a lei da oferta e procura. A gente sabe que quanto mais pessoas procuram o seu trabalho, mais pessoas vão querer pagar por isso. E as pessoas vão querer pagar mais. No momento em que sua agenda estiver lotada, obviamente você aumenta o seu preço, tá? Lembrando que preço é o que você cobra, valor é o quanto de fato vale aquilo que você está vendendo. Beleza? Então, o primeiro benefício, faturamento. O segundo benefício que, num primeiro momento, eu vou dizer até eu mesmo, Murilo, no meu trabalho, eu não imaginava como um ideal, que é a autoridade, é você ser reconhecido por aquilo, é as pessoas baterem palma para o seu trabalho. Né? É as pessoas falarem na rua, nossa Murilo, eu tive um resultado excelente com o seu tratamento, ou nossa fulano, eu tive um rendimento muito bom com o seu trabalho, eu me sinto seguro com o seu trabalho, beleza? Mas aqui eu quero que você entenda que você vai ser referência numa área que ninguém entra, que ninguém da sua área entra, ou não entra como deveria, o que é pior, né? Se entra de mau jeito, é pior do que não entrar, certo? Então você se tornar um profissional referência em lesão dentro da sua área, com todos os critérios necessários para dizer, olha, eu converso de igual para igual com outros profissionais. E esse é o segundo ponto, o terceiro ponto, melhor dizendo, o reconhecimento entre os outros profissionais. Porque você vai estar de acordo comigo, colega personal, que hoje muitas das pessoas do ciclo multiprofissional, eles não interagem tanto. Não é todo mundo que interage. Então, quando existe uma doença, o médico e o fisioterapeuta eles são obrigados a trocar figurinha, porque senão realmente aquele pós-operatório vai ficar ruim. Mas nem sempre o fisioterapeuta está em contato com o educador físico da forma correta. Né? Muitas vezes ele passa uma cartinha indireta, ou você recebe do médico uma cartinha indireta. Então esse reconhecimento profissional ele não é feito, essa relação profissional. Então você vai ter um dos benefícios, ganhos maiores, o que eu acho que isso é sensacional, né? E agenda lotada, podemos colocar junto aqui. Uma autoridade entre a sociedade que vai procurar o seu trabalho no quesito aí lesão, né? Então eles não vão para qualquer personal trainer, eles vão para aquele que sabe lidar com a lesão deles, beleza? Desde uma simples artrose até uma, sei lá, uma artrodese de coluna, por exemplo, né? Uma coisa mais ampla, beleza? E também entre os profissionais, um reconhecimento entre os profissionais, os seus colegas de profissão que não trabalham nessa área e outros profissionais das mais variadas áreas. Mas para isso você precisa falar de igual para igual, beleza? Acredito que esses seriam os três principais benefícios, desses três outros tantos se derivam, mas tá bom por aí, beleza? Vamos a seguir. Mas afinal, você já parou para pensar que existe o médico ortopedista, né, o especialista nisso, que é o médico que está lá focado num processo cirúrgico muitas vezes,
E dentro dessa área que é tão específica, ainda existem as suas subdivisões, né? O médico é um especialista só em cirurgia de punho, só em cirurgia de cotovelo. Então existe ainda essa abordagem. E existe o fisioterapeuta especialista. Se você for lá no nosso conselho, você vai ver lá uma especialização reconhecida como ortopedia e traumatologia. É claro que ela é uma visão geral dessa área ortopédica traumatológica, mas existem outras subdivisões. Como, por exemplo, no meu caso, sou especialista em osteopatia, que não deixa de ver a parte ortopédica e traumatológica, mas ver outras coisas. Beleza? É importante sim você pensar, poxa, e cadê o profissional de educação física, o especialista em ortopedia e traumatologia? Talvez isso é uma proposta aí para o seu conselho no futuro. Mas para você fazer esse papel, você tem que saber exatamente a sua atuação. E não ache que isso é fácil. Não ache que isso é fácil. É uma linha muito tênue entre o que é do médico, o que é do fisioterapeuta e o que é do educador físico. E também o que é de outros profissionais da saúde. E não existe uma linha exata, minuciosa. Existe aí um círculo multiprofissional e uma transição. Mas nós vamos, nessa semana de exercício e lesão, botar pontualmente o que é um profissional de educação física, um personal trainer, vamos colocar assim de uma forma mais sucinta, referência em lesão. Beleza? Vamos trazer para vocês o que seria a referência. Ok? Então é importante pensar que existe essa especialidade. Antes de falar o que é de fato, é importante você saber o que não é, porque a gente aprende muito mais com erros do que com os acertos, concorda? Quando você faz uma coisa boa, as pessoas batem palma para você. Quando você faz uma coisa errada, elas te criticam. E você pode pensar que tem muito mais números de críticas, tá? Muito mais número de críticas do que de elogio, certo? O cliente, quando ele chega para mim, ele fala, olha doutor, nossa, melhorou muito a minha dor no ombro. Raramente ele vai falar isso. Ele chega para mim e fala assim, olha, a minha dor no joelho piorou. Aí eu pergunto, tá, mas a sua dor na coluna? Ah, essa melhorou. Ah, a minha dor no cotovelo? Ah, essa melhorou. Ah, não sei onde. Melhorou. Poxa, você tinha 4 queixas, melhorou praticamente 3. E você vem só se queixando daquela que não deu certo? As pessoas vão fazer isso com você. Então você precisa, primeiro precisa levantar o que não é um personal trainer referência em lesão. Primeiro, o personal que não é referência é aquele que ele recebe um cliente na academia, não avalia nada. Ele não avalia nada. Ele pergunta o nome do cliente, pergunta se ele quer emagrecer ou se ele quer ganhar massa muscular e toca o barco, né? Faz aquele treininho AB, eu sei como é que é. Faz aquele treininho AB, adaptativo, né? Quando é AB, quando não é só um generalista, e bota o cara para rodar na academia. À medida que a coisa vai andando, se surge um problema, ele dá uma desculpinha, ele fala assim, isso é normal, é do exercício. Daí a dor fica 2 semanas, 3 semanas, ele muda o exercício, ele fala, esse cara sente dor nesse exercício, ele vai para outro. E vai empurrando com a barriga. Chega uma hora que simplesmente o cara fica aí 15, 20 dias ausentes lá no teu sistema de controle de gestão da academia. E você que é o dono da academia, toma prejuízo. Então, você não se pergunta, mas por que a pessoa largou a academia? Fazer exercício é tão bom. Por que ele largou a academia? Certo? Porque justamente essa é uma atuação de um não personal referência em lesão. O primeiro motivo para ele é não investigar, não ouvir. Ele não abre os ouvidos para ouvir o cliente dele. Ele nem sequer avalia esse cliente, né? Muitas das pessoas chegam na academia, e você sabe, você que é gestor de academia ou tem estudo de personal, que não é mais obrigatório, por exemplo, o exame médico. Não é. E também não fazia muito sentido, vamos combinar, não fazia muito sentido um médico avaliando doença, sendo que o que você avalia é função, então fica uma coisa meio desconexa. Então, como isso não é obrigatório, muito educador físico ficou na mata, ficou tranquilão, falou, eu não preciso avaliar, então tá tudo certo, toca o barco. Não é verdade. Ninguém vai atestar pelos seus erros. Então, você precisa ouvir esse cliente. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é aquele que não modifica a conduta. Poxa, esse é o pior na minha visão, né? Porque ele não ouviu o cliente, viu que o cliente começou a fazer as coisas, não deu resultado, começou a sentir desconforto e ele ignora. Ele acha que aquilo não existe, aquela dor não existe. E ainda tenta aí, um terceiro profissional, né? Tenta aí ludibriar esse cliente. Pior ainda. Então ele não sabe ouvir o cliente, ele não sabe conduzir aquele cliente dentro da academia para ajustar o treinamento dele, mesmo não sabendo da lesão. Tudo bem, não tem problema se você não sabe da lesão, eu não vou te culpar, mas você tentar ajustar esse cliente, não simplesmente empurrar com a barriga. E aí vem o sabichão, que é o terceiro, né? Que ele acha que sabe da lesão, que sabe da doença, que sabe da disfunção, e ele tenta realmente dizer assim, não, isso aqui acontece assim assado, por causa disso, daquilo.
mesmo assim o cliente continua com a dor, mesmo assim o cliente continua limitado, mesmo assim o cliente não vai fazer aquele exercício porque dói para ele. E aí ele cria na cabeça dele que se ele fizer aquele exercício faz mal. E aí, pior, ainda tem o personal que ele ainda frisa. Realmente, se a senhora agachar mais do que tantos graus, você vai ter uma lesão irreversível no seu joelho, quem sabe até uma prótese. Olha o nível que isso chega. Olha, e chega assim, não vai dizer que não. Tem personal trainer que chega nesse ponto, certo? Esse não é o personal trainer referência que eu visualizo, não é a visão de futuro que eu tenho para um personal. Beleza? Aquele que acha que sabe, aquele que acha que estudou, tá? Você não pode mentir para o seu cliente. Ele vai descobrir de um jeito ou de outro. Ele vai cair na mão de outro profissional que vai dar nos seus dedos, tá bom? O personal trainer que eu não visualizo é aquele que vende um serviço que ele não faz. Vamos botar ali o quarto, quinto, nem sei que ponto eu tô já. Ele vende um serviço que ele não faz. Ele fala assim, você tá com dor lombar? Não, vem cá que eu vou te ensinar um exercício que vai sumir com as suas dores lombares. Me tranca aqui, me tranca no pescoço, aqui no esôfago, não desce essa informação que eu acabei de falar. Não desce. Porque como é que ele vai abordar um cliente que tem uma dor na academia, querendo tratar, se isso nem é a proposta dele? Certo? Chega a me trancar aqui. Então, esse não é o personal trainer referência. Eu poderia dar mais umas 10 exemplos aqui, mas eu acho que vocês não querem ouvir só o lado ruim da coisa. Vamos para o próximo tópico. O que é, de fato, um personal referência lesão? Agora eu vou dar a minha visão de Murilo, tá? Murilo, não de fisioterapeuta, não de osteopata, de Murilo, pessoa, tá? Que trabalhou com academia há anos, tá? E você pode ver minha história se você não viu lá no YouTube. O cliente que chega na academia, ele chega carente de uma necessidade, tá? E na cabeça dele, a necessidade é emagrecer ou ganhar massa, no geral. Ou o terceiro, que é procurar qualidade de vida. Mas ele não tem ideia de tudo que o corpo dele tem de alteração. Ele não faz ideia, tá? Então o personal referência em lesão, ele primeiro, ouvir o cliente já é um ponto, mas conduzir esse cliente a enxergar o próprio corpo. Simples, não? Basta você ouvir o cliente e começar a mostrar para ele, olha, vem cá, vem na frente desse espelho e olha para você. Mesmo que você aí, colega, não tenha ainda um protocolo de avaliação, talvez não saiba todas as métodos, as técnicas, os testes, não tem problema. Mas mostra para o seu cliente e veja, olha, veja que esse abdômen que você tem um pouquinho maior que você quer perder é importante. Mas olha como isso tem chance de gerar outros problemas, como por exemplo na sua coluna. Mesmo sem ele sentir dor na coluna. O personal trainer de referência, ele tem uma visão ampla do todo. Ele pensa assim, olha, o sobrepeso, você sabe que ele vai sobrecarregar seu joelho. Não quer dizer que você tenha uma lesão no joelho, certo? Então esse personal, ele ouve o cliente e mostra para ele outros objetivos que ele não tinha. Outras qualidades que ele não via, outros defeitos também que ele não via. Para quê? Para prevenir e principalmente proteger a saúde desse cliente. Você não trabalha com prevenção? Prevenção não é uma proteção, entre aspas? Então, se você quer proteger o seu cliente, você tem que mostrar para ele o que não está adequado nele. Mas para isso você tem que ter capacitação. Você não pode chegar simplesmente falando asneira, tá bom? Então é importante que uma segunda visão do personal trainer referência é aquele cara que lê. Pô, mas eu leio muito artigo, isso. Cara, esquece. O corpo humano não é tão difícil assim. O único livro que você precisa ter de cabeceira de cama é basicamente um livro de anatomia. Pô, mas eu vou ler anatomia e vou saber todo o resto? Não. Você tem que correlacionar com a prática. Mas se você sabe visualizar um corpo humano, entender as estruturas, anatomia, fisiologia, biomecânica, se você estuda, já vai dar tudo certo. Tá? Então, o segundo ponto ali importante é um personal trainer referência que visualiza também um corpo anatômico. Ele entende de anatomia, ele estuda, ele é um cara didático, ele é um autodidata, ele se desenvolve a partir de um estudo básico, beleza? Você não precisa ir muito além e aprender novos exercícios para quem tem tal problema. Você precisa estudar anatomia, beleza? Terceiro ponto que eu acho importante assim é aquele que sabe conduzir quando o cliente tem a sua necessidade ali exposta. Então vamos dar um exemplo. Acho que com exemplo todo mundo aprende bem, né? Então a senhorinha chegou lá com uma artrose de joelho, importantíssima artrose de joelho, e você não sabe exatamente tudo que pode e o que não pode fazer. Mas você começa a indagar para ela, a questionar para ela o que ela se incomoda de fazer. Isso, aquilo. Pergunta para ela se ela fez um tratamento, se ela já foi no médico, se ela foi no fisioterapeuta. Você começa a se cercar de informações e aí começa a fazer assim, olha, a gente vai começar com um treinamento mais leve,
visualizando movimentos mais funcionais, começando de uma posição mais do solo, mais tranquila, e vamos lá, subindo. Então é um personal que ele está seguro porque ele se cercou de pequenas informações, beleza? Pequenos conhecimentos. E aqui você vai pegar o seu estudo e mais as suas formações e colocar em prática, tá bom? O personal referência que eu visualizo também, eu acho que isso é fundamental, é aquele que tem as bandeiras de alerta. Quais bandeiras, Murilo? Amarelas e vermelhas. Amarela é aquele cliente que ele chega, ele não diz nada, tá tudo bem, para ele tá tudo certo, você fez a avaliação, tá tudo bem. E ele começa a executar o movimento e você que tem o olho clínico, você começa a ver que ele compensa. Que ele compensa, ele faz um movimento um pouco desviado, um pouco desequilibrado, sem dor nenhuma. Desequilibrado, um pouco descompensado. Você pede para ele fazer, sei lá, 20 movimentos no afundo, na perna direita sai, na esquerda não sai. Vai fazer uma elevação lateral na direita, ele cansa primeiro, na esquerda nem tanto. Você começa a visualizar pequenos padrões assimétricos. Então ele é um profissional que ele está atento a bandeiras amarelas, pequenos desequilíbrios e também pequenas assimetrias, que não necessariamente são problemas. Você entende que é assimetria? É uma coisa que está diferente da outra, certo? Uma perna maior que a outra é uma perna assimétrica. Uma está diferente da outra, mas não quer dizer que é um problema, não quer dizer que é uma disfunção, não quer dizer que é uma doença. Só está diferente, beleza? Então é importante você ter essa visualização nas bandeiras amarelas. E aqui a bandeira vermelha. O personal trainer que é esperto. Ele viu o cliente dele limitado, com dor, com queixa, fez a avaliação dele, viu que tem alguma coisa estranha e ele tem os contatos. Ele tem os contatos de quem vai resolver esse processo, quem vai avaliar esse processo. É humilde, é ético, é profissional. Você, quando visualizar na sua frente possíveis sinais de doença ou de disfunção, encaminhar para quem sabe. Mas para isso você precisa saber visualizar isso. E existem testes, existe um protocolo, existe um mecanismo para você visualizar isso com segurança. Visualizar função, pessoal, que é a função de vocês. Visualizar a função. E se ela estiver um pouquinho alterada, bandeira amarela, saber o que fazer. E se ela estiver muito alterada com doença, bandeira vermelha e saber o que fazer. Beleza? Essa seria uma visão assim macro do que para mim, Murilo, é um personal referência em lesão. Beleza? Tópico seguinte, como se faz para ser um personal referência em lesão? Ele é um pouquinho que repeteco, mas nem tanto. Porque é o seguinte, quando você busca se tornar um personal referência, você quer ser uma pessoa destacada nesse conceito, você tem que ter um mecanismo exato. Não um protocolo, porque o ser humano não é um protocolo, mas você precisa ter uma linha de raciocínio. Você precisa saber, pô, o cliente vai chegar para mim assim, eu vou avaliar ele desse jeito, se aparecer isso eu vou conduzir assim, se aparecer isso eu vou conduzir assado. Se no meio do treinamento der alguma alteração vai ser isso aqui, se no final do treinamento vai ser isso aqui. E o que eu cobro muito é que você tenha um protocolo para avaliar os resultados. Se você não coleta resultados, se você não coleta aqui o que você plantou, né, não vai dar lucro isso, cara. Não vai dar lucro. Então, como se faz para ser referência num negócio desse se você não coleta lucro? Beleza? Então, isso é um dos benefícios, é você coletar. Beleza? Esse seria aí como se faz para ser um personal referência. Você vai ter esse protocolo todo estabelecido. E todo esse protocolo tem que ter um embasamento. Então, você tem que ter alicerces fortes na sua referência. Poxa, eu, Murilo, sou referência no que eu faço. Mas para isso eu tive que estudar uma pós-graduação, eu tive que ir a fundo de anatomia, entender de neuroanatomia, entender sobre várias coisas. E aí isso dá suporte ao meu quadro. Quando alguém vem e conversa com você, você tem que ter um alicerce. Então precisa de uma base teórica muito boa, prática e um pouquinho mais, que é o feeling, que aos poucos você vai desenvolver. Beleza? É assim que se torna um profissional referência. Na verdade, é assim que se torna referência em tudo, né? Mas dentro da educação física, da atuação do profissional de educação física, você consegue ser referência em lesão tendo esses alicerces. E eu vou te mostrar. Logo, vou te mostrar. Fica tranquilo. Qual é o método do personal referência? Existe um método, sim, existe um raciocínio para você fazer. E esse método ele é baseado basicamente em uma inspeção. Então aqui eu vou dar uma visão geral desse método. Ele é baseado em uma inspeção que num primeiro momento, sim, ela é visual, em posturas, em posições estáticas, para você admirar o corpo do cliente e poder entender aonde existem pequenas assimetrias, que podem ou não indicar um problema, pequenos desvios do padrão de normalidade, ok? Uma inspeção mais dinâmica, onde a gente solicita para o cliente alguns movimentos específicos, mas com o objetivo de visualizar se a função está preservada ou não. Não com o objetivo de achar disfunção, não é seu papel, mas sim ver se a função está boa ou não.
Existem alguns testes que não são testes ortopédicos, ou seja, não são testes que o médico faz, né, o ortopedista faz para achar, por exemplo, uma lesão no lábio. Não é. São testes para avaliar se os critérios daquela função estão normais. Não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa que um teste que um fisioterapeuta faz para ver, sei lá, se tem um bloqueio na cervical alta. Você entendeu? Pô, Murilo, mas faz todo sentido agora para mim. Claro, o ortopedista tem os testes ortopédicos, o osteopata tem os testes osteopáticos, né, o fisioterapeuta ortopedista, os testes para ele, e eu tenho que ter os meus testes. Exato, você só não percebeu que testes são esses. E eles estão ali espalhados, talvez na sua frente, em outros canais que você visualiza, mas você não tem eles organizados. E um protocolo para você atuar. Depois disso, você tem que fazer os ajustes. Então, esse método, ele vai te dar uma solução, ou melhor dizendo, um resumo. E esse resumo vai te dizer o que você tem que fazer para poder botar isso em prática. Tá bom? Eu falo demais. Beleza. Esse é o método. Ok? Vamos para o segundo tópico. Olha só, esse é o método. 3 ovos, 500 gramas de trigo, uma banana. Não é assim que funciona, né? Não existe um método que eu posso dizer assim para você protocolar. As pessoas estão muito acostumadas a fazer A com B para dar C, um com 2 para dar 3. Isso não funciona, não é assim. O ser humano não é assim. Se alguém aí está vendendo para você um protocolo... Pô, você acabou de falar isso. O protocolo não é engessado desse jeito, tá? Não existe isso. Se alguém está vendendo para você um protocolo para lidar com o ser humano, tá? Se você faz engenharia, tudo certo, né? Num vão de 6 metros é uma viga de 60. A gente já sabe isso aí. Isso todo mundo sabe. Isso é matemático, né? Agora, para o ser humano não existe essa matemática. Você precisa criar um olhar clínico. E eu acho que esse é o ouro que você, personal referência, tem que ter. Criar um olhar clínico, não ser um reprodutor. Não vai dar certo essa receita que eu estou passando para você. Eu nem sei o que sai disso aqui. Se isso aqui sai um bolo ou sai uma torta, eu não sei. Tá? Não funciona assim. Então eu não quero que você seja um profissional que reproduza métodos, que copie métodos, que faça receitinha de bolo. Como base, tudo bem. Mas como uma solução, não vai dar certo. Não vai. Beleza? Eu vou te ensinar bem mais que isso. 5 passos para o personal de referência. Ótimo! A gente chega agora aqui, quais são os passos adequados para você se tornar uma referência em lesão, certo? De forma a desenvolver um raciocínio clínico embasado, com muita teoria, mas também com muita prática, com muito senso de raciocínio, mas não preso a protocolos, tá? Esse é o ponto principal. Existem passos que você precisa saber, uma ordem, uma lógica, mas que você não tem que fazer isso como se fosse uma receita, beleza? Você vai criar o seu método, você vai criar seu protocolo, você vai desenvolver, beleza? E quais são, Murilo? Olha só, tá na sua frente. Se você entender esses 5 aqui, tá tudo resolvido. Agora, dentro desses 5, a gente tem grandes gavetas, tá? E isso que eu acho bacana de lidar com o ser humano. Porque quando você aborda um ser humano, ele é uma série de gavetas, ele é um armário cheio de gavetas. E você tem que abrir aquelas que você tem perícia para analisar. Certo? Não adianta você abrir, virar essa gaveta e fazer uma bagunça. Você precisa abrir, olhar, analisar, organizar e aí fechar e dizer assim, tá jóia. Tá certo? Num tratamento eu faço assim. E você, num processo de manutenção, promoção, potencialização, tem que fazer a mesma coisa. Então, quais são esses 5 passos? Entender o desenvolvimento motor humano. Se você não sabe como o movimento foi criado, como é que você vai fazer movimento na academia, meu amigo? Você já parou para se perguntar que aquele exercício do supino que você faz na academia, ele surgiu de algum movimento que você teve lá na sua infância? Talvez você nunca pensou nisso. Mas surgiu de lá. Mas Murilo, tá, beleza. O que muda eu saber do desenvolvimento motor humano? Ô, meu camarada, porque justamente se você souber todas as etapas que essa criança, que foi você, no passado, desenvolveu esses movimentos, você vai saber as lacunas, as janelas, aonde você não tem um bom desenvolvimento. Você fala, puta, realmente aqui, cara, eu não faço tão bem, eu não executo tão bem. E se eu não executo tão bem, esse exercício aqui, que está respeitando o movimento, certo, humano, ele vai dar errado. E o resultado dele também. Seja para hipertrofia, seja para emagrecimento, ou seja para cuidar de uma síndrome do impacto. É interessante isso, né? E eu vou dar um exemplo. Pega aí uma criança
com 4 meses. Vamos dar 4 meses para facilitar para você. 4 meses. Em tese, em teoria, ela tem que estar de barriga para baixo, firme e forte sobre os cotovelos, porque a cintura escapular dela já consegue estabilizar bem melhor esse tronco. Poxa, Murilo, nunca tinha pensado nisso, a criança faz isso. Pois é, se ela faz isso nessa fase, ela teve que construir esse movimento. Então quer dizer que daqui para trás, desses 4 para trás, teve outras coisinhas que ela fez e que foram essenciais para ela poder estabilizar essa escápula com 4. Você consegue entender isso? Faz sentido o que eu estou falando para você? Eu espero que sim. Então, quando você cria esse raciocínio, você pensa, putz, então se o meu cliente, agora trazendo para a prática, ele tem uma síndrome de impacto, como eu dei o exemplo agora há pouco, e essa escápula não está estável, se eu sei quais são as etapas daqui para trás, dos 4 meses para trás, que ele não executa, e existem testes para isso, automaticamente eu vou saber como fortalecer para preservar essa escápula na posição correta, a fim de não piorar a síndrome de impacto. Eu estou falando de um cliente que tratou, que fez uma cirurgia e que você fez testes e visualizou que esse ombro, por exemplo, não tem uma boa estabilidade. Mas como eu falei, existem testes para você fazer isso, existe um mecanismo para você avaliar isso. E depois que você faz esse mecanismo e faz essa avaliação e você conclui, puta, essa escápula não está estável, esse húmero não está estável, tem alguma coisa errada aí. Depois que você conclui isso, automaticamente você sabe, pô, então daqui para trás as fases devem estar erradas. E aí você faz os testes, você visualiza, faz as fases e você fala, meu Deus, é verdade, tá errada mesmo essas fases, vamos fazer um trabalho construindo ele até chegar no quarto mês de novo. Isso é usado para uma criança, é usado para um adulto, é usado para um idoso. Certo? Fez sentido? Por que você precisa entender desenvolvimento motor humano? Fácil, né? Item 2, biomecânica. Nossa, o que tem de gente vendendo curso de biomecânica, gente, isso é balaio. Mas você entende que a biomecânica ela vem derivada do desenvolvimento motor? Você entende que não tem como você ter uma alavanca de flexão do ombro se você não teve isso desenvolvido em um processo construtivo na evolução humana? Muito curso de biomecânica não ensina essa fase, e eu ensino isso. Certo? Então, se você consegue entender a biomecânica básica da articulação, quando eu digo básica, é entender os movimentos artrocinemáticos. Não ache que entender o que é uma flexão, uma abdução é alguma coisa de biomecânica. Não. Que entender a alavanca A e B é alguma coisa de biomecânica. É importante, mas não é tudo. Você precisa entender a alavanca, você precisa entender os eixos de movimento todos, você precisa entender quem são os músculos estabilizadores, quem são os efetores. Você precisa entender quais são os eixos artrocinemáticos. Poxa, esse húmero quando faz flexão, ele faz um pequeno rolamento e um deslizamento crânio-caudal, de cranial para caudal. Isso é importante. Você precisa entender que quando você faz uma extensão de joelho, ele faz uma sutil rotação externa da tíbia. E quando você faz uma flexão, faz uma rotação interna. Pegou? Se você não sabe os movimentos artrocinemáticos, você não sabe quem estabiliza eles. Se você não sabe quem estabiliza, automaticamente quem vai fazer o movimento, ou melhor, quem tem uma característica mais de efetor do movimento, não vai fazer. Não tem como. Isso é impossível. Não tem como você fazer uma coisa se você não estabiliza ela. Não tem como você dar um chute com a perna direita sem gastar a perna esquerda. Correto? Então, é isso. Para isso que você tem que entender biomecânica. É importante você revisar a anatomia, saber a estrutura do húmero, a estrutura do fêmur, a coluna, babá. Legal, lindo, maravilhoso. Mas como que isso vem para a prática? Como que você coloca essa biomecânica em prática? Como que essa biomecânica foi construída? Beleza? Item 2. E terceiro, óbvio, né? Se você consegue entender toda essa estrutura, porque entenda, o educador físico, o profissional de educação física, ele é muito concentrado dentro da questão mecânica, tá? Mas eu vejo que ele precisa ter uma ideia de que o ser humano é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Ele tem um corpo que é um corpo emocional, ele precisa entender que existe um corpo químico ali dentro, onde ele entende de uma condição nutricional. Ele precisa entender que esse corpo tem energia. Esse negócio é bem mais amplo, tá? Bem mais amplo. E que tem um corpo físico, material. Mas o que ele trabalha na academia, no estudo de personal, é o material. Então a gente se concentra mais nele. Mas você tem que ter a visão do todo. Você precisa entender que o sistema nervoso central se relaciona com órgãos, que esses órgãos se relacionam com, por exemplo, com as estruturas. Certo? É importante você ter essa visão. Se você não tem essa visão, vai lá no meu Instagram que toda semana eu coloco um conteúdo sobre isso. Vai no meu canal do YouTube que você vai ver vídeos sobre isso. Mas é importante que você visualize que isso existe. Para quê, Murilo? Para fazer uma boa triagem do seu cliente. Voltamos lá na etapa 1.
lá atrás. Você pode fazer uma triagem. Tá? Há pouco tempo eu recebi uma mensagem no meu Instagram falando: nossa, mano, que bacana o raciocínio que você tem do sistema e tudo mais, que pena que isso é voltado só para o fisioterapeuta. Eu falei: o quê? Raciocínio é voltado só para o fisioterapeuta? Amigo, raciocínio não tem classe, raciocínio não tem profissão, raciocínio não precisa ninguém ter um título. Para atuar em tratamento, sim, só o fisioterapeuta. Para fazer uma cirurgia, só o médico. Mas para raciocínio, todo mundo pode. Agora pense que bonito, um profissional de educação física referência em lesão, que pensa igual um fisioterapeuta do mais alto nível, que pensa igual um médico do mais alto nível. Bonito por quê? Porque ele vai conseguir atribuir valor ao cliente dele, ele vai conseguir conversar de igual para igual, ele vai fazer tudo aquilo que eu falei lá atrás no começo dessa aula. Olha só, é isso que eu quero que você faça. Não misturar o ovo, o trigo e a banana lá e fazer a mesma coisa que você faz todo dia. Não rola. Não é o que eu quero, ok? Se é isso que você está esperando, sai da aula. Pode sair da aula. Encerra a semana de exercício e lesão por aqui. Nem começa, não vai dar certo. Beleza? Você vai ter um desafio muito pior na aula 2, onde eu vou dar todo um detalhamento em cima de uma lesão com uma visão dessa. Você vai ficar confuso se você não entendeu o que eu falei agora. Beleza? Então, o terceiro ponto seriam as doenças e as disfunções. Se você quer realmente se tornar uma referência em lesão, você tem que entender o que é uma doença, o que é uma disfunção, quais são as classificações, mais ou menos de uma forma geral, entender mais ou menos como isso impacta na função e aplicar isso na prática. Beleza? É simples. Só que isso é extremamente técnico. Extremamente técnico, extremamente teórico, extremamente cansativo, mas é um desafio que no final a conta fecha. Tá? E aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque você já sabe um pouco sobre doença, mas talvez você não sabe a doença afetando a função. Né? Você não sabe quando que essa doença ela é realmente algo definitivo, e isso nunca mais vai ter retorno, e aí você precisa fazer a manutenção desse cliente, e aí existem critérios para isso. Quando isso não é de fato uma doença, cheira a disfunção, e quando cheira a disfunção, o que você tem que fazer, para onde você vai encaminhar, tá? E quando nada disso é nada disso, não é nem doença nem disfunção, certo? E você tem que fazer uma conduta, beleza? Esse é um tópico que eu poderia aqui passar uma hora falando para vocês só sobre doença e disfunção, mas eu acho que ele é autoexplicativo, beleza? O quarto ponto, como eu falei lá atrás, entender a avaliação. Não tem como botar tudo isso aqui em prática se você não souber avaliar as etapas do desenvolvimento motor humano que aquela pessoa tem lacuna, fazer uma boa análise visual, funcional, estática e dinâmica do movimento biomecânico, certo? Identificar se existem possíveis disfunções ou possíveis lesões, possíveis alterações que indiquem que esse cliente não é para você. Fique claro isso, indiquem que não é para você, certo? E eu ensino isso muito bem, porque se realmente você não entender isso aqui, você vai fazer aquilo que não é um profissional referência em lesão, que é achar que sabe, fazer conduta errada e agravar seu cliente até que ele saia da sua academia, do seu estudo de personal e se toma prejuízo, ok? Então esse assunto que é sério. Quarto, colocar essa avaliação toda em prática de uma forma organizada, simples, clara, didática. Não é criar 1000 mecanismos para se avaliar, 1000 testes, que no final você olha e fala, putz, não sei o que fazer com isso aqui, cara. Né? Para fazer um bolo, você não precisa de 1000 coisas, você sabe disso. Mas você precisa saber quais são os ingredientes básicos. Depois você pode, né, criar os seus ingredientes, certo? Depois você dá o seu toque. Mas você tem que ter uma base. E eu vou te entregar uma base. Entendeu? Ser uma base bem organizada. E depois dessa base, o raciocínio. Certo? O raciocínio, para mim, é o ouro. Se você conseguir fazer 4 etapas, chegar nessa 5ª etapa, que é o raciocínio, com tudo muito bem claro, e o cliente chega para você de um tratamento cirúrgico, um tratamento conservador, e você consegue falar, nossa, agora eu vejo essa pessoa de outro jeito. E é o que eu vejo dos meus alunos, alunos que eu já fiz o curso, são alunos que eles visualizam, vamos dizer assim, o cliente de uma forma totalmente diferente. Eles falam, meu Murilo, parece que antes eles entravam para mim, tava tudo bem, tava tudo normal, agora eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava. E às vezes eu até tenho medo de que eu devo ou não atender esse cliente. Tá tudo bem. Tá tudo certo, é assim mesmo. Mas olha que bacana, você tá vendo coisas que ninguém via. E você falou isso pro seu cliente? Falei, pois é. E o que ele disse? Poxa, que ele tá seguro agora. Que ele sente que dá certo. E esse personal trainer que agora é referência, o que acontece com ele? Ele começa a cobrar mais, porque aquele cliente sente que com ele é referência. Que o papo com esse cliente, com esse personal, desculpe, é diferente de outros personal trainers, de um modo geral. Porque esse cliente, ele sabe que a lesão que ele teve, a cirurgia que ele teve, esse personal vai saber conduzir.
Mas isso só acontece com raciocínio, meu amigo. E o raciocínio não brota da noite pro dia. Beleza? Você precisa entender essas etapas com profundidade. Pelo menos para se tornar referência. Se você só quer ser um profissional comum, acho que entender de exercício, entender como ganhar um pouco de massa e emagrecer já tá bom. Né? Se você quer fazer o que todo mundo faz, eu acho que tá bom. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa primeira aula, tá? A gente já entendeu aqui o que realmente é um personal trainer referência em lesão, tá? E se você tiver alguma dúvida acerca desse conteúdo, eu acho que você deve deixar para mim uma mensagem, mandar um e-mail, mandar na caixinha do Instagram. Faz o que você achar melhor para poder tentar chegar até mim e tirar essas dúvidas, tá? Não adianta você ir para a aula 2 sem ter visualizado esse conteúdo todo. Não adianta você querer fazer um trabalho mais ou menos, tá? Então a aula 2 ela vai ser extremamente importante, já vou apresentar um raciocínio pronto, um quadro clínico pronto, focado em coluna, altíssimo nível, tá? Para o educador físico, o que ele precisa saber, beleza? No mais, muito obrigado.